Galera, o pessoal da GearBest queria que eu avisasse para vocês sobre o lançamento do Oukitel Mix 2, que eles estão oferecendo por tempo limitado por $99. É um celular de 6.9 polegadas de tela, um desses celulares que praticamente só é tela, 6 GB de RAM, 64 GB de armazenamento. É uma opção muito boa para você que é usuário de Android, está querendo um celular novo. Ele é resistente à água, ele tem todas as coisas que você espera num celular hoje em dia. Como eu falei, link na descrição com o cupom de desconto. Mas olha só tem 30 unidades com esse desconto. Então corre lá, porque vai acabar rápido. E agora vamos ao vídeo. Como aficionado por tecnologia, eu passo por muitos períodos de namorar alguns gadgets à distância. Alguma coisa que eu quero muito ter na minha coleção, mas que eu acho difícil justificar a etiqueta de preço. Drones entram nessa categoria por causa de vloggers como o Casey Neistat, que fez escola com tomadas aéreas foda, né? Não só no contexto norte-americano, muitos youtubers começaram a fazer esse mesmo tipo de tomada por influência do Casey Neistat, mas brasileiros também, acredito também por influência do cara, ele é um dos maiores nesse ramo. Então eu tive muita vontade de ter um aparelho assim para fazer essas tomadas aéreas bonitas e tal, mas é um investimento considerável. Por causa da minha parceria com a GearBest, eu tive acesso a vários drones menores de brinquedo e tal, mas eles não produzem a mesma qualidade de filmagem de um drone de verdade, um drone que tem um estabilizador na câmera, que voa de forma mais estável, que se conecta com GPS para poder pairar de forma, né, bem estável em um ponto só, enfim. Tem uma diferença muito grande entre um drone de brinquedo e um drone, né, que custa algumas centenas de dólares. Por causa dessa viagem que eu fiz pro México com a minha namorada, eu me senti com finalmente, eu vou tirar o escorpião do bolso, vou comprar esse drone. E aí eu comprei isso aqui, o Spark, que é o modelo mais recente, mais acessível da DJI, que é basicamente a Apple dos drones, no sentido de que é a empresa que faz os drones mais vendidos, mais conhecidos, com melhores performances. Se eu falar que o celular da Apple tem melhor performance, eu sei que tem gente que vai ficar puto. Então, você entendeu a metáfora, né? Eles são os que fazem os mais populares. Eu vou falar que iPhone é o celular mais popular, nego vai ficar puto também. Enfim, vamos dar uma olhada no DJI Spark. Então, galera, a DJI, como eu falei, é a principal empresa que oferece soluções de fotografia e filmagem aérea, tanto para o consumidor normal, pessoas como eu e você, tanto quanto para a indústria cinematográfica mesmo, a indústria de fotografia mais séria, digamos assim. Eles têm drones gigantes que você acopla, câmeras mesmo, tipo uma DSLR, como a Canon 70D que eu estou usando aqui para filmar esse vídeo, e esses drones mais, como eu falei, consumer, mais para o cara que simplesmente não é um profissional nem nada, mas quer elevar os valores de produção das suas produções cinematográficas. Então, o DJI Spark, como você pode ver, ele é bastante pequeno. Eu tô com o celular aqui, vou comparar aqui com o meu celular. Se você comparar com o celular, tem um monte de coisa aberta aqui na tela. Quando você compara com o celular, como você pode ver, tipo, o celular, peraí, assim, ó. O celular esconde o corpo do drone. Ele é realmente bastante portátil. E se não fosse por essas hastes aqui, que não dobram como em outros modelos de drones da empresa, ele caberia no bolso tranquilamente. Ainda assim, bastante portátil. Eu olhei outras opções de drones oferecidos pela empresa, como o Phantom, que era tipo o carro-chefe desses drones mais de consumidor, e o Mavic, que é um modelo um pouco mais recente, que eu prefiro por ele ser mais portátil. Para mim, portabilidade importa pra caramba. Se eu não consigo facilmente trazer o aparelho comigo quando eu viajo, quando eu saio, eu vou acabar não trazendo, e por causa disso eu não vou usar ele da forma como ele foi intencionado. Foi por isso que eu migrei do iPad de tamanho convencional pro iPad mini por muitos anos, porque eu perceber que por o iPad ser menor, o iPad mini ser menor, eu trazia mais ele comigo e justificava mais a compra do aparelho. Então o Phantom, muito grande, muito caro, o Mavic, ideal, um excelente produto, mas ficava um pouco caro pro meu bolso, então eu vi o Spark como uma boa alternativa. Agora, o Spark ele tem configurações diferentes no momento da compra. Ele tem o Spark só, o drone, que você vai controlar então com o aplicativo no seu celular, ou também usar sem o celular. O Spark ele tem um modo que você pode voá-lo
controlando só com a mão. Você cria um Jedi, você fica mexendo a mão e o drone vai seguindo, você aponta pra cima, ele sobe, você dá um tchauzinho, ele sai voando pra longe, você faz assim na frente da câmera e aí ele tira uma fotografia e tal. Bem interessante e é uma forma bem fácil de controlar o drone quando você quer tirar uma foto rápida, uma filmagem rápida, assim que você tem que fazer todo o processo de sincronizar o drone com o controle, com o celular, que demora um pouco mais de tempo. Não tanto tempo, mas às vezes você quer só tirar uma foto rápida. Como é que funciona? Como eu falei, ele tem a versão que você compra só o drone na caixa, o drone com a bateria e só, e tem o combo Fly More, voe mais, na tradução livre, que vem com esse controle aqui, isso aqui é um skin que eu comprei no site, vou deixar o link aí embaixo se alguém se interessar, com o controle que aumenta a distância que você pode usar para controlar o drone. Como é que o drone funciona? Não só isso, mas basicamente todos os drones. Ele emite um sinal Wi-Fi, você conecta no Wi-Fi com o seu celular, você então abre o aplicativo e aí com o aplicativo você pode controlar o drone. A desvantagem disso é que você só tem alcance até o sinal do Wi-Fi, então se o drone for muito longe, você vai perder o sinal. Acredito que quando você está controlando com o celular, ele impede que o drone voe muito longe, ele cria uma cerca virtual ao redor do range do sinal do Wi-Fi, mas eu nunca nem usei porque eu não gosto da ideia. O controle com o celular não é tão preciso, então eu achei que já que eu já estava gastando dinheiro mesmo, eu achei que eu vou fazer a coisa certa e vou comprar o pacote Fly More, né, que vem com o drone, vem com os prop guards, que são um negocinho que você acopla aqui para proteger a hélice caso ele bata contra um objeto, que é algo que você usa mais quando está voando perto de pessoas ou em ambientes fechados. Quando eu estava voando na praia e tal, no resort, eu não senti muita necessidade de usar, de fato eu não usei acho que nenhuma vez. Ele vem com esse controle que aumenta o alcance, o drone teoricamente em condições ideais, voando só com o celular conectado por Wi-Fi, ele pode voar até mais ou menos entre 50 e 100 metros, pelo que eu li na internet, só que isso varia pra caramba, porque várias condições climáticas, obstáculos, interferência, tudo isso vai diminuir o alcance do drone, então eu nunca nem voei ele só com o celular, acho que não vale a pena. Aí como é que você faz então? O processo demora um pouquinho, porque você tem que fazer o seguinte, você liga o controle aqui, ó, liga o controle, apita, que você abre aqui, como você pode ver, e você vai acoplar o celular nesse espaço aqui assim, e ele é bastante flexível, então ele cabe em qualquer celular, no meu caso aqui é um iPhone 10, e aí ele tá seguro aqui, pronto, ele tá conectado. O controle vai emitir um sinal Wi-Fi, você conecta com o celular ao controle, no roteador Wi-Fi criado pelo controle, e aí o controle ele se conecta por rádio no drone, você aperta aqui atrás, aperta 2 vezes, ele vai ligar. Tá vendo? Você tá vendo pra ouvir, mas ele tem uma placa-mãe, tem um cooler e tudo, tá aí, ligou. Quando ele tá ligado, demora um pouquinho, ele conecta ao controle, né, ao controle aqui, e aí o controle vai se conectar, na verdade o seu celular vai se conectar ao controle por um roteador Wi-Fi criado, né, quando você liga o controle. Esse tempo de setup, né, demora um tempinho, né, não é super, ligou e saiu voando, você tem que ligar isso aqui, liga isso aqui, entra nas configurações de celular, conecta no Wi-Fi, entra no aplicativo, espera tudo conectar, então demora alguns instantes, que se você é um impaciente, é um pouquinho chato. Agora deixa eu desligar aqui. Como você pode ver aqui, ó, deixa eu mudar aqui o foco da 70D. Vocês estão dando pra ver legal, mas olha só, ele tem um estabilizador, então, tá vendo, ó? Quando o drone mexe, a câmera continua retinha. Agora, uma das principais limitações do Spark é que é o seguinte, em aeronáutica, existem 3 movimentos no espaço 3D. Você tem o pitch, que é quando a aeronave inclina para cima ou para baixo. Então, como você pode ver, o drone, a câmera estabiliza no pitch. Você tem o roll, que é quando a nave vira de um lado para o outro. Como você pode ver, a câmera também estabiliza. E você tem o yaw, que é esse movimento de direita e esquerda. Como você pode ver, a câmera não estabiliza o yaw, que é a curva, digamos. Por causa disso, as tomadas com o Spark não são tão estáveis quanto tomadas filmadas com um drone com um gimbal, né, estabilizador de 3 eixos, que é o caso do Phantom, que é o caso do Mavic. Então, por exemplo, quando você está filmando e o drone está indo para longe, está perfeitamente estabilizado, porque o drone está subindo, ele está inclinando assim, ele pode inclinar assim, mas está tudo estabilizado. Quando você tenta olhar para a direita ou para a esquerda, é que ele não vai estável, né? Para contornar isso, o Spark tem vários modos de voo inteligente, que também aparecem em outros aparelhos da DJI, chamado Tripod Mode, ou modo tripé. Quando você liga esse modo, o drone fica bem lento, ele vira devagarinho, ele vai pra frente devagarinho, ele sobe devagarinho. Então isso torna a imagem super estabilizada, mesmo que você esteja virando de um lado pro outro, ele vai devagarinho e tal, então fica bacana. Então é uma limitação, vou desligar aqui, é uma limitação da forma como ele captura imagens, mas
ainda há uma forma de contornar isso. Como você pode ver nas imagens que eu mostrei aqui no vídeo, as filmagens com o Spark, eles me surpreenderam pra caramba, porque isso aqui é uma câmera de celular, essencialmente, né, com a lente de celular, com o sensor de celular, uma câmera pequena, sensor pequeno, filma apenas em 1080, ao contrário de outros drones da mesma empresa que filma em 4K. Eu sei que 4K não é algo que interessa muito pro público brasileiro, porque as nossas conexões no Brasil não são tão rápidas assim, mas se você quer algo que vai servir pro futuro, esses drones mais caros acabam se encaixando melhor nesse tipo de usabilidade. Sobre modos de voo inteligente, é o que eu acho mais foda nesses drones, como eu chamei de verdade, né? Os drones que são de brinquedo, são os drones um pouco mais caros. O Spark, ele pode voar, como eu falei, autônomo de um controle, então você pode voar ele sozinho, só com a mão, controlando como se fosse um Jedi e tal. E eu li resenhas na internet de muitas pessoas que acabaram batendo com o drone, porque eles, na euforia, eles esquecem que dá um tchauzinho pra câmera, né? Que ele reconhece você e reconhece os gestos, faz o drone decolar e sair voando pra cima pra fazer uma tomada aérea alta, né? E aí o cara, é comum você acenar pra algo quando está sendo filmado, e aí o cara acenava pro drone e o drone saia voando e batia no teto da casa. Mas enfim, ele tem vários modos de controle e modos inteligentes, né? Então ele tem esse modo que controla sem o controle nenhum, sem o celular, sem o controle do combo Fly More, né? Quando você entra no aplicativo, você entra nos modos de controle inteligente, né? Ele tem várias funções muito úteis, muito interessantes que eu usei bastante nessa viagem. Uma delas é a função de seguir um objeto. Na tela do controle, né, quando ele está acoplado com o seu celular, você pode fazer um quadradinho, você pode selecionar um objeto na tela e ele tem algoritmos e tal de inteligência artificial para identificar esse objeto, então ele é capaz de seguir objetos e não apenas seguir, tipo, você está andando, ele vai seguindo você lateralmente, ele pode seguir se distanciando, ele pode orbitar ao redor de um objeto. Eu fiz essas tomadas com o meu carro ontem só para experimentar com isso, então fica foda pra caralho. Você imediatamente você vê uma filmagem como essa, isso remete a uma coisa mais séria, tipo um comercial, um filme. Fica realmente uma tomada que é... Cara, 10 anos atrás, é impensável que um cara normal como eu ia ter a tecnologia pra esse tipo de filmagem. É realmente foda. Eu acho que de tudo que esse drone faz, essas tomadas completamente autônomas, em que você simplesmente determina o objeto a ser seguido e o drone vai filmando tudo direitinho, eu acho que isso é o mais útil e o mais impressionante. Sobre objetos, o Spark ele tem um sensor aqui na frente e ele detecta objetos quando ele está voando para frente. Então, por exemplo, se eu estou me filmando e o drone está se aproximando de mim, mesmo que eu esteja vindo em velocidade máxima na minha direção, quando ele chega a uma certa distância, acho que 5 metros, ele para no ar, então ele dá uma guinada assim e ele para e você não consegue mais ir para frente, o que torna o voo bastante mais seguro. Obviamente, o sensor é apenas na frente, não nas laterais nem atrás. Então, se você estiver voando para trás ou de lado, ele pode bater em alguma coisa e isso torna um problema quando você está usando esses métodos de controle autônomos, que o drone está apenas seguindo o objeto. Se ele está seguindo o objeto de frente assim, beleza, se aparecer uma parede, alguma coisa, ele vai detectar aqui, se o obstáculo for grande o bastante para ser detectado. Obviamente isso causa um problema em situações como, por exemplo, árvores, a folhagem às vezes é esparsa, né? Ela não é uma parede contínua, um objeto sólido, então às vezes acontece o drone voar para cima de uma árvore, mas no geral esse sensor ajuda bastante a você voar de forma mais segura. Como eu falei, isso só detecta objetos quando você está voando de frente, então se você estiver voando para trás ou de lado, ele vai bater na parede ou vai bater em outras pessoas. É sempre recomendado que você tenha bastante cuidado quando você estiver voando com esse drone, especialmente porque em determinados países tem regras que regem como é que você pode voar o seu drone. Aqui no Canadá, muito recentemente, tipo uma semana antes de eu comprar o drone, eu nem sabia disso, eles deixaram as regras menos restritas. Anteriormente, você não podia voar dentro de um raio de 9 km de nenhum aeroporto ou heliporto. Por causa da distribuição de hospitais na cidade, hospitais têm heliportos no topo, para situações de emergência, isso fazia com que a cidade inteira era uma no-fly zone, você não podia voar em nenhum lugar da cidade de Calgary, né? O que complicava, era um dos motivos pelo qual eu não me interessava tanto em gastar o dinheiro num drone. Só que recentemente a regra mudou, então em vez de 9 km de um aeroporto ou um heliporto, agora aqui em Calgary, no Canadá na verdade, mudou para 5 km de um aeroporto, então diminuiu pela metade praticamente, e 2 km apenas de heliportos. Então o círculo vermelho gigante que ficava em cima de Calgary, indicando que você não podia voar, agora são círculos menores, então existem lugares na cidade que você pode voar de boa. Ainda tem várias regras que impedem o uso tranquilo de drone na cidade, como por exemplo, você não pode voar muito perto de prédios, nem acima de pessoas, nem acima de rodovias com muito tráfego e tal, né? Idealmente, o ideal é você não voar em cima de rua nenhuma, porque né, nunca se sabe o que pode acontecer, mas tá muito mais fácil de voar com drone. E uma coisa que eu percebi é que quando você tem um drone, a vontade de viajar, de explorar
é muito mais foda porque o drone, ele dá a você uma visão que você não tem o costume de ver. Você vê a sua rua todo dia, quando você volta da escola, da faculdade, do trabalho, você estaciona do mesmo jeito, você vê a mesma garagem, os mesmos prédios, tudo. Quando você tá com um drone, você vê a sua vizinhança de uma forma que você nunca viu antes. Você vê o seu mundo. O que é isso, porra? O controle do drone aqui tá chorando porque não tá conseguindo conectar porque eu desliguei o Spark. Enfim, ele te dá uma visão do mundo que você nunca tinha visto antes. Eu tava voando aqui pelo meu bairro ontem e tal, e é muito interessante você ver isso. Sobre o medo de voar com drone, isso é algo que todo dono de drone tem que superar. Quando você... Eu tenho uma teoria sobre isso, né? Que é o que eu conto pros meus amigos quando a gente tá conversando sobre isso. E outra coisa, sobre a questão de segurança. O drone, esses drones inteligentes que comunicam GPS e tudo, eles têm várias funções de segurança, como essa questão do detector que desvia de objetos e tal, né, detector de colisão, e GPS. Então, na pior das hipóteses, você pode apertar um botão no controle ou no celular que faz o drone voltar automaticamente de onde ele decolou. Ele sobe a uma distância segura, no padrão do aplicativo é 30 metros, que aí já supõe-se que já dá pra evitar todos os obstáculos, né? Ele também desvia de obstáculos quando ele tá voltando. Ainda tem isso, mas o ideal é ele voar bem alto para não poder bater em nada, chegar de onde ele partiu e aí aterrissar novamente. Então, apesar disso tudo, apesar de ser um drone inteligente, ele tem sensor de detecção de obstáculos, ele pode voltar pro ponto de casa caso algo de errado aconteça. Ainda existe uma grande ansiedade quando está voando com esse negócio bastante alto, porque, como eu falei, a minha teoria pessoal em relação a isso: olhe ao seu redor, as coisas caras que você tem, que você gastou dinheiro porque você queria muito ter, são coisas que têm uma coisa bem... eles têm algo em comum. Seja um celular, ou uma câmera, ou o seu laptop, ou o seu Nintendo Switch, seja lá o que você comprou, que é algo caro, tecnológico, que você gosta muito, que você não quer que quebre, todas essas coisas estão sempre com você. Ou está na sua casa, guardadinho, bonitinho, ou está no seu bolso, você está com eles na mão. O seu celular, ele está na sua mão, ele não está voando lá em cima dos prédios, em cima das pessoas, longe de você, ele está aqui na sua mão. O drone é uma coisa... ele foge desse padrão, é algo caro, ele não é barato, ele é algo caro, que é um investimento significativo, e que você tá mandando ele pra puta que pariu, ele não tá pertinho de você. Então existe aquela ansiedade, tipo, eu gastei dinheiro com isso e ele tá lá em cima, eu mal tô vendo mais. Então é algo que você tem que superar. Depois dos primeiros voos, você vai adquirindo uma certa familiaridade com os controles. Quem tá me chamando aqui? Uma certa familiaridade com os controles, e aí você se torna mais confortável com isso. Tendo dito isso, tecnologia falha às vezes. Qualquer pessoa que tenha computador, que tenha celular, sabe que as coisas às vezes não vão como previstas. Então é recomendado que você voe sempre dentro de um certo limite de controle, um limite de conforto, que você possa seguramente interromper, abortar o voo e voltar o drone calmamente para você. As histórias que eu vejo de acidentes com drone geralmente é porque o operador não estava exercendo cautela, né? Tem problemas de software e de hardware que podem causar com que algo de errado aconteça com qualquer coisa, mas o ideal é que você limite as merdas que podem acontecer, basicamente. Da mesma forma que você dirige o carro e você sabe que você pode se acidentar qualquer dia, você tem que dirigir dentro de um certo nível de segurança. Voar drone não é muito diferente disso. Sobre o tempo de voo, a bateria, a DJI fala que ela dura mais ou menos 15 minutos, o que seria nas melhores condições possíveis, sem vento, de uma forma que você não vai voar de verdade. No mundo real mesmo, ela dura mais ou menos 10 minutos, o que parece pouco, mas 10 minutos, se você decolar tendo uma boa ideia de onde é que você vai voar, pra onde você vai apontar a câmera, como é que você vai fazer, dá pra filmar muita coisa em 10 minutos. As baterias sobressalentes não são tão caras, então é uma boa ideia comprar baterias essas para que você possa sair e voar bastante. Se pousa quando a bateria tá morrendo, troca a bateria, sai voando de novo. É o que eu faço quando eu tô filmando. Aqui atrás, caso você esteja curioso, né, na bundinha do drone tem uma porta micro USB para você carregar o drone já direto na tomada, né, se quiser, se tiver só uma bateria, e a entrada pro cartão micro SD, né, que é o que você vai usar para capturar as filmagens. Então é isso, eu acho que eu cobri todos os pontos do que é ter um DJI Spark. Eu tô gostando demais disso, como eu falei. Ter os olhos no céu me dá toda uma visão diferente, uma forma diferente de ver o mundo, dá uma vontade muito maior de viajar mais pra fazer essas tomadas legais, profícias e tal. Pra quem gosta de produção de vídeo, o drone é uma ferramenta ímpar, literalmente, realmente ímpar. Não tem nada que você possa comprar que vai dar esse tipo de tomada, esse tipo de... E tem outra coisa, voar o drone é divertido. Dá um medo às vezes? Dá, mas é divertido pra caramba. Então é útil e é divertido. Então eu recomendo pra caramba. E como sempre, o pessoal da GearBest, uma coisa que eu não sabia até recentemente, a DJI é uma empresa chinesa. Toda a apresentação, os materiais da empresa são bem norte-americanos, mas eles são uma empresa chinesa mesmo. E a GearBest oferece tanto o DJI Spark como os outros drones da DJI. Eu vou colocar os links aqui embaixo com o cupom
cupons de desconto. Se o cupom não estiver mais funcionando, porque geralmente é limitado a tipo 100 unidades por aí. Então se o cupom não estiver mais funcionando, simplesmente já compraram todos. Acontece com frequência aqui no canal e eu percebo que eu nunca expliquei isso de forma satisfatória. As pessoas ficam perguntando: Easy, acabou, o cupom não tá funcionando, o preço tá ficando mais alto. É por causa disso. Então é isso, esse é o DJI Spark. Coloco sempre os links aqui na descrição, onde você pode comprar o seu próprio. Eu assisti muitas resenhas, muitos vídeos de drone antes de fazer a decisão de comprar o drone, e eu estou extremamente satisfeito com a compra. Pelo que eu li nos comentários do meu vídeo de viagem pro México, vocês também ficaram, então valeu a pena pra caralho, foi um ótimo investimento aqui pro meu canal. E eu vou te falar, como eu falei já, eu tô com mais vontade de viajar do que nunca agora que eu tenho isso aqui. E é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha do Spark. Se tiver qualquer dúvida, alguma coisa que eu esqueci de comentar, deixa aí nos comentários que eu vou tentar respondendo todo mundo. E é isso aí, até a próxima.